Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas lições EAD/EBD da Sala dos Adolescentes. A gente está estudando esse trimestre a família no plano de Deus, tá? Então a gente já tivemos 3 lições passadas. Para lembrar, a primeira lição falou um pouquinho sobre a origem e o propósito da família, foi com o professor Leandro. Então, ele abordou um pouquinho desse tema, qual foi a primeira família, como é essa origem, qual é o propósito da família. Na lição 2, a gente falou sobre o projeto de Deus para o casamento. Então, como escolher uma pessoa para casamento, qual é os pontos fundamentais, os pilares de um casamento, o que deve ser levado em conta, o que é importante, né? E na lição 3, a dinâmica do relacionamento. Então, na última lição, a gente viu um pouquinho sobre o papel de cada um na família, o papel do homem, da mulher, do esposo, da esposa, dos filhos. Uma lição bem interessante, então assistam a última aula, se você não assistiu ainda, tá? E nessa lição, a gente vai falar que sem comunicação não dá, né? Então, a gente vive em família, a gente sabe que a comunicação é uma coisa muito importante. Isso em qualquer relacionamento humano, não só um relacionamento familiar. Mas no trabalho, na escola, a comunicação é uma forma importante da gente se fazer presente. Então, a comunicação é fundamental para o ser humano, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho como funciona essa comunicação dentro do ambiente familiar, ou como deveria seguir, o que a gente deve fazer como cristão com essa questão de comunicação, tá? A gente vai ver em Lucas 2,48, então, Lucas 2,48 vai explicar um pouquinho sobre a passagem de quando Jesus tinha 12 anos, né? Jesus tinha 12 anos, ele foi pro templo adorar a Deus, numa festa com sua família e várias famílias da cidade onde ele morava. E na hora de retornar, ele ficou em Jerusalém e a sua família não percebeu. Quando eles estavam voltando, mais ou menos um dia de viagem, seus pais começaram a procurar por ele, achando que ele estava com alguns amigos ou alguém ali próximo e não encontraram. Então eles voltaram desesperados para procurar o seu filho. Imagina, um pai perdeu o seu filho, não saber onde ele está, isso é desesperador. Então, seus pais voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E eles ficaram procurando por Jesus durante 3 dias, até que encontraram Jesus no templo, discutindo e conversando com mestres e doutores da lei, sobre os mandamentos, sobre a Bíblia, sobre tudo que era envolvido na palavra de Deus. E aí, quando seus pais o encontrou ali, ficaram maravilhados, mas a sua mãe deu uma repreensão de por que tinha deixado eles tão preocupados. E ele falou: eu estou aqui tratando dos assuntos do meu pai. Jesus, nessa passagem, a gente percebe uma falha de comunicação entre essa família, né? Jesus não fez nada de errado, faltou um pouquinho de comunicação deles, porque os pais não sabiam onde ele estava. Mas Jesus foi obediente. Quando os seus pais o encontrou, ele foi de volta para casa junto com eles, ele obedeceu sem nenhum problema. Então, a gente vê aí, se Jesus, com a sua família, precisava de comunicação, imagina a nossa, né? Então, a gente vai falar um pouquinho alguns tópicos, tá? Então, nem grosseiro, nem fingido, tá? Em Provérbios 15:4 fala assim: a língua suave é a árvore da vida, mas a língua perversa abate o espírito. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente adolescente, como você vai falar. Não adianta você falar para mim: nossa, mas eu só falo a verdade. Mas como você transmite essa verdade? Você é grosseiro com seus pais, seu irmão, com as pessoas da sua família? A grosseria, ela é complicada. A grosseria, ela abate o espírito. A língua perversa abate o espírito. Você nem deve mentir, nem ser fingido, mas também tentar não tratar as pessoas com grosseria.
Tratar as pessoas de maneira gentil, honesta, é muito importante. A gente tem que tentar ser gentil com o outro, porque a gente às vezes não sabe o que o outro tá passando, né? Imagina que seu pai e sua mãe teve um dia difícil e ainda no final do dia você respondeu com uma malcriação. Isso é complicado. Então, sempre tentar levar as coisas de uma maneira gentil. A grosseria não faz parte de uma linguagem cristã, de uma comunicação efetiva, né? Outro ponto é escute o outro para não responder a si mesmo. Então, quando a gente não escuta, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, então, teoricamente, para a gente escutar mais. Quando a gente não escuta e responde numa discussão, você não está escutando seu pai e sua mãe, você só está argumentando, você só está falando, não é uma maneira adequada, você está sendo tolo. Quando a gente não escuta e fala antes de ouvir o outro, a gente é tolo. A Bíblia diz que a gente é tolo. Responder antes de ouvir é tolice. Então, quando você tiver que argumentar alguma coisa ou conversar de alguma maneira, ouça primeiro, lembrando da gentileza, né? Então, ouvir os seus pais, ouvir a sua família, ouvir a cada um, para aí sim você se posicionar de uma maneira gentil. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, mas tudo isso deve ser feito com o máximo respeito e gentileza. E sempre ouvindo o outro, as versões, para não se precipitar. A gente nunca sabe de tudo, a gente tem que aprender muito. Então, quando a gente ouve todo mundo, a gente começa a ganhar conhecimento. O conhecimento, o aprendizado vem do ouvir, tá? Ao próximo tópico, honestidade, confiança e segurança. Então, em Efésios 4:25, fala: por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Então, Paulo diz pra gente que a gente deve despir-se de qualquer atitude carnal, ou seja, qualquer atitude que não está coerente com um cristão. E a mentira uma prática que deve ser abandonada. Você nunca deve mentir para os seus pais, nunca deve mentir para as pessoas. E a mentira, a palavra mentir, significa todo tipo de falsidade, não é só a mentira falada, é a mentira vivida. Então, se você demonstra ser uma coisa na sua casa e é outra na escola ou em qualquer outro ambiente, você está sendo mentiroso. Não é só no ato de falar. A gente tem que ser verdadeiro para transmitir confiança. Se teu pai te pergunta alguma coisa, você tem que ser verdadeiro com ele. A relação sua com seus pais deve ser verdadeira. E você deve confiar neles e eles também confiam em você, mas só vai haver essa confiança se você ser sempre verdadeiro. Nunca utilizar a mentira. Até porque a gente que anda na luz, a luz é a evidência da vida com Deus. E a luz quer dizer claridade, quer dizer que a gente não tem nada a esconder. As trevas é aquilo que a gente quer esconder. As trevas é a penumbra de uma evidência de uma vida sem Deus. Então a gente sempre tem que buscar se libertar disso, tá? Verdadeiro, sem mentiras, sem falsidades. E o próximo ponto, o último, o amor cristão é muito mais do que palavras. Então, viver o amor cristão é ser amoroso. Em 1 Pedro 4:8 diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. Então, tratar os irmãos com sinceridade e amar o irmão é uma decisão, é preciso empenho. Nem sempre a gente tem tanta afinidade com as pessoas, mas a Bíblia diz que a gente tem que amar numa forma prática, desejando o bem, o amor de ajudar as pessoas. E isso é uma forma de comunicação. A comunicação mais bonita que tem, a mais efetiva é o amor. Quando você ama, você não é grosseiro. Você evita a grosseria, você não mente. Quando você ama, você respeita o outro, você passa confiança. Então, o amor ele é importantíssimo. O amor é a nossa base cristã. Amar.
né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Então, o amor é perdoar ofensas. De vez em quando, você vai ficar chateado com os seus pais por algum motivo. Você vai ficar chateado com o seu irmão, você vai ficar chateado com alguém da sua família, com alguém na igreja, com algum dos seus amigos, mas o perdão a ofensas é uma forma de amor também, tá? Então, conclusão da nossa lição. Jesus precisou conversar com Maria diante daquela tensão toda, né? De estar perdido, de se encontrar. Então, a gente precisa dialogar também. Dialogar com a nossa família, com os nossos pais, sem grosserias, sendo sempre gentil, escutando antes de responder, falando a verdade, sempre sendo verdadeiro com aquilo que a gente está passando e fazendo bem independente de qualquer situação que a pessoa mereça ou não. Então, essa é a lição. E, para concluir, Lucas 2,48, que é o versículo chave para guardar no coração, quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Esse é o versículo para guardar no coração, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo.